Já tiveram alguns momentos que eu precisava realizar alguma tarefa específica no computador, mas todas as opções de apps que eu tinha no momento não eram exatamente o que eu precisava. Nessas horas, eu sempre penso a mesma coisa. Se eu soubesse criar aplicativos, eu poderia fazer algo para resolver esse meu problema. O problema é, eu não sei desenvolver. Mas em um mundo onde a IA está cada vez mais presente, será que é possível utilizar dessas ferramentas para criar web apps para resolver problemas específicos? A Hostinger, apoiadora do vídeo de hoje, acredita que sim. E para isso, ela lançou um novo produto chamado Hostinger Horizons. Esse é um serviço que permite criar web apps personalizados com nada além de prompts, sem precisar ter nenhum tipo de conhecimento em código. Para a gente conferir como esse serviço funciona, vamos criar juntos um web app para organizar as finanças pessoais. Bora lá? Para testar o Hostinger Horizons é muito simples. É só a gente entrar no site hostinger.com.br/horizons e aqui a gente já vai cair na página inicial que ele fala aqui, devido a sua ideia em minutos, sem código, sem complicação. Crie web apps conversando com a IA e publique com um clique. E aqui a gente tem uma caixinha onde a gente pode explicar o que a gente quer criar. Aqui ele dá algumas ideias que a gente pode criar, como uma landing page moderna, um quadro Kanban, um site de portfólio, um gerenciador de despesas, mas é óbvio, você pode criar o que você quiser. E um truque aqui que funciona com qualquer IA, na verdade, é que quanto mais você explicar, melhor vai ficar o resultado. Então se você só falar aqui, uma landing page, ele vai criar uma landing page genérica, mas pode não ser exatamente o que você quer. Mas quanto mais detalhes você der, como as cores que você quer utilizar, quais são os tópicos que você quer nessa página, o que você quer que essa página faz, ele vai dar resultados cada vez melhores. Aqui no nosso caso, eu quero fazer um organizador de finanças. Então eu vou criar aqui um textinho para poder explicar para a IA exatamente o que eu quero. Aqui eu criei um parágrafo explicando exatamente o que eu quero aqui na minha ferramenta de organização de finanças. Eu coloquei aqui, crie uma ferramenta para organização de finanças pessoais. Nessa ferramenta, eu preciso inserir o meu salário mensal, outras entradas, além de um espaço para inserir os meus gastos e a categoria de gastos. Depois, você deve organizar essas informações em entrada e saída e me mostrar um saldo final do que sobrou do meu dinheiro. E pronto, agora é só a gente enviar essa mensagem e agora o meu web app está sendo criado. É só esperar um pouquinho. E pronto, depois de menos de um minutinho, ele já criou aqui uma página para mim completamente funcional do meu controle financeiro pessoal. Aqui, como você pode ver, ele fez exatamente o que a gente pediu. Ele colocou aqui nas entradas um salário mensal, outras entradas e depois um campo de adicionar gasto com a descrição do gasto, valor e a categoria. Você inclusive viu naquele textinho que eu não falei quais eram as categorias, mas ainda assim ele criou aqui algumas categorias que fazem sentido com o controle financeiro pessoal. Aqui ele colocou as categorias de alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, lazer e outras. Depois tem aqui a lista de gastos, que como a gente não adicionou nada, ela está vazia. E depois aqui o resumo financeiro, que é o total de entradas, total de gastos e o saldo final. Agora vamos dar uma testada aqui para ver se realmente está funcionando. Eu vou colocar aqui no salário mensal R$4.000. A gente consegue ver inclusive aqui que ele está atualizando em tempo real nas entradas e no saldo final. Nas outras entradas eu vou colocar mais R$1.500, por exemplo. Mais uma vez, como você pode ver, aqui no resumo financeiro ele já adicionou essa entrada também. Depois eu vou adicionar um gasto aqui e eu vou colocar um gasto como Linux Play. No valor eu vou colocar R$19,99 e aqui na categoria eu vou colocar como educação e adicionei o gasto. Agora ele apareceu aqui na lista de gastos de Linux Play, educação e o valor aqui R$19,99. E aqui embaixo, como você pode ver, ele fez certinho o total de gastos R$19,99 e ele subtraiu aqui do valor total. Óbvio, eu posso ir colocando outros gastos aqui para ir testando, mas agora, uma coisa que eu gostaria de fazer é que a caixa de outras entradas não fosse um número fixo, mas sim que eu pudesse colocar várias entradas diferentes, porque se, por exemplo, eu fiz um freela aqui, um freela ali, eu quero deixar esse valor separado e não simplesmente somar tudo como outras entradas. E essa que é a graça da Hostinger Horizons, porque você não faz simplesmente um prompt aqui e acabou, é isso que você vai ficar e fim. Você consegue ir conversando com a IA, você consegue pedindo para ele fazer outras coisas, você pode pedir para ele mudar a cor de fundo, colocar um logo, mudar alguma ferramenta aqui na sua aplicação, você pode pedir o que você quiser. E aqui no meu caso eu vou criar um parágrafo para explicar para a IA que essas outras entradas eu quero conseguir colocar mais de uma entrada.
Pronto, eu já escrevi um parágrafo aqui e a IA está modificando a minha ferramenta para poder levar em consideração esse meu novo pedido. Agora ele já atualizou minha ferramenta aqui e como você pode ver, aqui no campo de outras entradas, ele colocou uma descrição e um valor e adiciona a entrada. Vamos testar para ver se está funcionando tudo direitinho. Eu vou colocar aqui, ó, freelance, um valor R$ 2.500. Eu vou adicionar essa entrada e como a gente pode ver, ele adicionou certinho aqui o valor. Se eu colocar mais um valor aqui, como por exemplo, um presente de aniversário que eu recebi, e eu recebi no valor de R$ 250, por exemplo, vou adicionar a entrada aqui, ele adicionou mais esse valor, e aqui ele adicionou certinho. Então como a gente pode ver aqui, tá funcionando certinho do jeitinho que a gente queria. Se você fizer algum pedido aqui e você vê que não tá funcionando exatamente como você gostaria, você pode mais uma vez vir aqui explicar para a IA, explicar o que tá funcionando errado, e ela vai corrigir para você. Inclusive, se você fez um pedido e você não gostou do resultado, aqui você consegue ver que tem um botão de desfazer. Então você consegue voltar para a etapa anterior e fazer mais um pedido, fazer um pedido diferente, ou simplesmente desfazer se você não gostou muito dessa ideia. Aqui, como a gente pode ver, na caixa de mensagens a gente também tem dois botões. O botão de fazer upload de um arquivo e também o botão de iniciar reconhecimento de voz. Então se você quiser subir um logo, por exemplo, para sua ferramenta e pedir para ele substituir aqui de controle financeiro pessoal para colocar um logo seu, você consegue vir aqui, subir uma imagem qualquer e você consegue pedir para a IA colocar essa imagem como o logo da sua ferramenta. E esse segundo botão de reconhecimento de voz é se você quiser de fato conversar com a IA, mandar uma mensagem de voz ao invés de escrever um texto, ela vai entender o que você falou e vai tomar alguma ação de acordo com o que você pediu aqui em voz. Como você pode ver aqui embaixo, eu tenho 998 de 1000 mensagens mensais restantes. Aqui, o Hostinger Horizons, a precificação dele é baseado na quantidade de mensagens. Então, quanto mais complexo for a sua aplicação e mais vezes você precisar ficar pedindo para ela fazer alguma coisa, você vai precisar de mais mensagens mensais aqui. No meu caso, como foi uma ferramenta muito simples, 2 mensagens foi mais do que o suficiente. Mas é óbvio, se você quiser um sistema bem mais complexo, você vai precisar ir fazendo mais ajustes, então você vai precisar de mais mensagens. Se você atingir o limite de mensagens aqui do seu plano, é só clicar no botão de fazer upgrade e você vai conseguir subir para um outro plano e conseguir continuar fazendo o seu sistema aqui tranquilamente. Aqui no lado direito, a gente consegue ver que a gente tem uma URL de preview, então você consegue pegar essa URL e testar em um outro navegador, alguma coisa para ver se está funcionando certinho. Aqui inclusive tem esse botão de abrir o preview numa nova aba. Aqui você também consegue ver a visualização em desktop e a visualização em celular, então você consegue abrir esse mesmo site no seu celular e fazer isso diretamente do seu celular, se você quiser. Então você tem a certeza que isso não vai funcionar só no seu PC. E também você tem aqui um botão para abrir o modo Full Screen, então se você quiser ter uma visão mais completa da sua ferramenta, você consegue fazer por aqui. E depois aqui no topo, você tem alguns botões. O botão de feedback, então se você quiser dar qualquer tipo de feedback sobre a ferramenta, você consegue fazer nesse botão aqui. Depois tem o botão de ajuda, então aqui você consegue ver um guia do usuário, comunidade do Discord, suporte ao cliente e transmissões ao vivo. Então se você tiver qualquer tipo de problema, você consegue pedir ajuda para o pessoal da Hostinger e eles vão te ajudar 24 horas. Então você tem todo esse suporte aqui, caso tenha algum problema. Depois você tem esse botão aqui de Supabase e você consegue ver aqui, ó, primeiro que ele está em beta, mas ó, conecte-se para adicionar autenticação, armazenar dados ou chamar APIs de terceiros. Então se você for fazer um web app mais complexo, ou até mesmo nesse controle financeiro aqui, você quisesse armazenar esses dados em algum banco de dados, você consegue utilizar essa integração aqui com o Supabase e fazer esse tipo de integração aqui tranquilamente. E depois a gente tem esse botão aqui de publicar. A grande vantagem do Hostinger Horizons é que justamente como ele está integrado com a Hostinger, com um único clique você consegue publicar essa aplicação aqui na web e você não vai precisar mexer em nada de código. Você não vai precisar pegar todo esse código aqui que a IA gerou e subir numa outra hospedagem, mexer em diversas configurações, nada disso. É só você clicar aqui no botão de publicar, ele já está publicando aqui para mim. Em poucos segundos, o meu web app ele já está no ar. Inclusive eu já tenho uma URL aqui, se eu clicar no botão Ver Site, ele já vai abrir aqui uma nova aba exatamente com a minha aplicação que eu acabei de criar. Eu consigo mandar esse link para qualquer pessoa, abrir no meu celular, eu consigo usar ele tranquilamente. Inclusive se eu quiser registrar um domínio, se eu não quiser utilizar esse site hostingersite.com, utilizar o meu domínio, eu consigo vir aqui e registrar ele tranquilamente, e aí qualquer pessoa vai conseguir acessar o meu domínio e cair diretamente nesse site aqui.
Se interessou pelo Hosting Horizons? Para conferir de pertinho, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. E utilizando o cupom LABS, você consegue mais 10% de desconto na sua hospedagem. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, e se você quiser aprender um pouco mais por baixo dos panos sobre como os servidores funcionam, dá uma conferida nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá.